Olá pessoal, sejam todos bem-vindos novamente a mais um conteúdo da Academia Dynamics. Eu sou o Luiz e hoje falaremos sobre interação com o Dataverse utilizando o nosso aplicativo Canvas. Exato, aquele aplicativo que nós começamos na aula anterior, quando iniciamos o tema de criação do nosso primeiro aplicativo, com Power Apps, que nós utilizamos apenas para visualizar nossos registros. Hoje nós avançaremos um pouquinho falando sobre a interação, ok? Então, antes da gente prosseguir, eu gostaria de lembrá-los para que se inscrevam em nosso canal, clique para curtir nossos vídeos, adicione o sininho para receber as notificações, que nos fortalece cada vez mais e nos motiva a continuar a nossa jornada, para que a gente compartilhe cada vez mais conhecimentos com vocês, ok? Então, vamos lá iniciar, Vamos falar então sobre interação. Quando a gente fala sobre interação, nada mais é do que a gente aprender a manipular dados utilizando o nosso aplicativo Canvas. Então aqui está, nosso aplicativo que vimos na primeira aula, Caso alguém perdeu, caso alguém queira dar uma recapitulada, basta assistir o vídeo que vai estar disponível para vocês no nosso canal, falando sobre como a gente cria esse aplicativo. E aí nós vamos começar a evoluir com este aplicativo. E nossa primeira evolução será o que? A gente vai começar aqui, nós vamos começar a adicionar registro, onde nós vamos pegar aquele mesmo formulário que nós já adicionamos, vamos modificá-lo, Ele existe uma propriedade que é o tipo de visualização, o display mode, vocês vão dar uma olhadinha, que ele disse se o formulário é para inclusão ou edição. E no caso de edição, a gente também vai aprender que nós podemos permitir que o registro também seja excluído. Exato, incluir por algum motivo, quero excluir, nós vamos aprender tudo isso daqui. E o principal é com baixíssimo código. Por quê? Porque os componentes já vêm prontos no Power Apps, Como a gente sempre fala da Power Platform, ela é baseada em low code, O PowerFX, que é a linguagem base do Power Apps, ele exige algumas linhas de código, vocês vão ver aqui, mas é muito pouco, bem simples, ok? Então, sem mais delongas aqui, vamos colocar então a mão na massa para que vocês entendam quando eu falo então que a gente vai começar a manipular nossos dados, ok? Vamos dar uma olhadinha então quando eu falo isso. Legal. Então aqui está o Power Apps. Também repito, na aula passada expliquei, esse framework de trabalho, como que eu acesso, Também em paralelo eu trago aqui o Dynamics, porque é onde reflete os nossos dados através do Dataverse. E aí então o que acontece, Para que a gente possa interagir com os dados, vamos iniciar a edição do nosso aplicativo, Aqui nessas reticências do nosso aplicativo Academia Dynamics. Eu vou selecionar para editar o aplicativo. Onde está abrindo aqui para que eu possa trabalhar na edição. Aguardar só uns segundinhos que ele já disponibiliza. Ele dá sempre essa mensagem de boas-vindas, eu não quero exibir novamente. Ok, então aqui está onde nós paramos com o nosso aplicativo, Então apenas recapitulando, aqui ele está em modo de execução, ele foi criado uma telinha principal, onde eu tenho acesso para os meus cursos, que eu já interajo com o Dataverse, mas somente no modo de consulta, eu não interajo com os dados. E clicando aqui em cursos, ele vai então exibir para nós aqui uma gallery, Eu expliquei a semana passada que esse tipo de componente aqui é uma galeria, e caso eu selecione aqui com essa flechinha da direita que ele exibe aqui, a mensagem de exibir detalhes do item, ele abre então, ele exibe esse formulário, só que esse formulário está apenas no modo de visualização. Então vamos começar a fazer algumas alterações para que a gente possa interagir com esses dados, ok? Então vamos retornar aqui. Muito bem. Vou fechar, não vou sair. Quando eu falo fechar aqui, gente, é para voltar para o modo de edição do aplicativo. Então vamos lá. Como eu disse para vocês, a primeira coisa que nós temos que fazer é adicionar um botão aqui na nossa telinha de curso, Então assim, gente, eu não estou explicando novamente como criar, porque isso já está no vídeo, no primeiro vídeo de criar o nosso aplicativo. Tá? Caso alguém tenha alguma dúvida, basta assistir que terá toda a explicação.
No nosso caso aqui, nós já estamos partindo então do ponto que eu tenho essa gallery adicionada, né? Aqui na esquerda eu tenho essa opção de dados, ó. Caso alguém está com dúvida, eu adicionei uma tabela, vinculei uma tabela ao aplicativo, que é os nossos cursos, que é uma tabela do Dataverse, ok? Voltando aqui então, a gente vem na parte superior aqui, ó, em inserir, eu tenho alguns ícones. Isso, nós vamos pegar o segundo ícone aqui que tem o nome de adicionar e vamos localizá-lo, né? Vamos disponibilizá-lo na tela aqui na parte direita, no canto superior. E aí o que acontece? Vamos fazer uma alteraçãozinha no tamanho dele, que ele sempre vem um pouquinho grande, né? Então eu vou sugerir aqui algum tamanho, mas eu sempre repito, o layout cada um vai utilizar aquilo que melhor, né, convir. Então eu utilizei esse tamanho 49 por 49. Eu acho que fica um tamanhozinho legal. Visualizando, olha lá. Ele está aqui, porém ele não tem nenhuma funcionalidade. Ele apenas está disponibilizado na tela. Vamos começar aqui então alterando algumas propriedades desse controle, né? Então clico sobre ele. Primeira propriedade que eu vou alterar é o nome dele. Aqui na parte direita, nas propriedades, ó, eu tenho dizendo qual que é o tipo desse controle, qual vai ser o nome dele. Eu vou chamá-lo de botão BTN, né? Novo registro. Ok? E aqui ele fala, beleza, o ícone selecionado é o ícone adicionar. Muito bem. Aqui na parte esquerda superior, eu também tenho como colocar, como se fossem minhas funções, né, algumas propriedades. Vou selecionar o tooltip, que é aquele texto que exibe quando você passa o mouse sobre o controle, né? Então eu vou adicionar um texto chamado adicionar novo registro. Ok? Simples assim. Muito bem. O que nós temos que fazer agora? Eu preciso dizer o seguinte, não vou publicar ainda aqui, eu preciso dizer assim, quando eu clicar nesse botão, para onde ele vai? O que ele vai fazer então quando eu clicar sobre ele? Nós vamos dizer o seguinte, ó, quando eu clicar sobre esse botão, eu quero que ele vá para a tela que eu tenho o meu formulário, ok? Bem simples, eu venho aqui, clico sobre ele, seleciono a propriedade onSelect, que é quando o onSelect é quando você clica sobre o controle, né? Um botão, uma imagem. Então vamos lá. O que ele vai fazer? Eu quero que ele faça o seguinte: tem um comando, né, do PowerFX que é o Navigate. Navigate significa navegar. Nós vimos isso também na aula anterior, mas repetindo aqui então, é quando eu navego entre uma tela e outra aqui no meu aplicativo. Eu quero então que quando eu clicar sobre esse botão, ele vá para o meu form. Olha lá, quando eu digito o início, ele já fala, ó, você tem um form cursos. E ponto, vírgula, ele vai pedir qual que é o tipo de transição, como que você quer que a telinha se movimente, né? Então eu vou selecionar um aleatório aqui, só para a gente ter uma transição, depois a gente vê isso em execução. Ok, vou executar só para ver o comportamento. Então quando eu clicar aqui no botãozinho lá, exibindo o título, ó, adicionar novo registro. Muito bem, então ele exibiu a telinha como eu disse para vocês. Porém, ele exibiu com o último registro que foi selecionado, porque ele grava em buffer qual que foi o último registro que eu cliquei no Gallery para ele exibir, e ele ainda trouxe para mim esse formulário no modo de exibição. Vamos então fazer algumas alterações para que esse formulário mude o seu comportamento. Então vamos lá. Volto aqui então para a telinha de cursos. Primeira alteração que nós faremos será adicionar uma variável para que ele saiba qual que é o modo que eu estou acessando. Então, aqui, volto no onSelect e vou adicionar mais uma linha de comando. E já explico para vocês. Então, eu vou adicionar uma linha com o comando set, chamado modo edição cursos, dois pontos, novo. O que eu fiz? Eu adicionei uma variável, o comando set de setar,
ele permite que você adicione variáveis no seu aplicativo. Eu chamei de modo edição cursos. Quando você põe ponto vírgula, ele pede para você o que você vai setar. E no caso eu setei um texto, eu poderia setar um campo, poderia setar uma collection, um registro, qualquer tipo de informação. No caso eu setei um valor texto, né, uma string, chamando ele de novo. Ponto vírgula duas vezes significa que eu vou ter um novo comando na linha posterior. Se eu deixar apenas um ponto vírgula, ele já está informando que tem erro. Então é dois ponto vírgula caso eu tenha mais de uma linha de comando na mesma propriedade. Muito bem, então eu disse que eu vou copiar aqui, gente, ó, porque eu estou dizendo que por botão adicionar, essa variável vai ter o conteúdo novo. Mas eu também chamo aquela tela a partir dessa flechinha que é para mostrar o detalhe do registro. Então nós faremos a mesma coisa aqui, ó. Vou adicionar uma nova linha. Porém, aqui eu vou chamar de edit. Vocês já vão entender aonde isso vai refletir lá no meu formulário. Legal? Muito bem. Então, edit, vou salvar esse carinha. Só que nesse momento, se eu executar aqui, podem ver que ainda não teve reflexo. Por quê? Porque eu apenas setei a variável, mas eu não disse onde ela vai refletir. Agora sim, voltando para a tela do formulário de cursos, ó, a tela chama Form Cursos, dentro dela tem o Form 1. Né? Pode pôr qualquer nome, se você falar não gostei desse nome, basta vir aqui, ó, e eu posso renomear esse formulário por qualquer outro nome. Tá? Vou deixar Form 1, para mim não tem diferença nesse momento. Só que aqui no Form 1, o que acontece? Aqui nas propriedades do lado esquerdo, ó, eu tenho uma propriedadezinha. Então, aqui o que acontece, né? Estou em cima do meu formulário, né, com o mouse. Aqui nas propriedades, ó, eu tenho aqui Default Mode, ou seja, qual que é o modo default que esse formulário vai iniciar. Hoje eu deixei setado como View. Vamos fazer uma regra aqui dentro. Nós faremos uma regra dizendo o seguinte, ó. Vamos lá, if, tem que ser o I maiúsculo, if, o nome daquela variável, modo, ele já entende que o aplicativo tem uma variável, modo edição cursos. Se for igual a novo, o que vai acontecer? Eu vou dizer o seguinte, que o meu form mode, ponto, ele vai dizer qual que é aqui que eu posso adicionar, né? Eu vou dizer o seguinte, se aqui for a variável estiver como novo, o modo desse formulário vai ser new, ou seja, um novo registro. Caso contrário, não vai ser view também, vai ser, porque eu quero alterar o registro a partir de agora, vai ser edit. Muito bem. Então, de acordo com o valor dessa variável, ó, olha que legal, ele já armazenou, como eu mostrei para vocês agora há pouco, clicando, ele já disse que o modo dela está como novo. Então, o que aconteceu? Ele já limpou o formulário, olha que legalzinho. Deixa eu só expandir um pouquinho aqui. Perfeito. Então, o reflexo agora sim está ok. Voltando então para a tela anterior, né, vamos executá-lo. Se eu vier aqui clicar no botão adicionar, ele exibe o formulário com os campos em branco para que eu possa então adicionar, né, novas informações. Caso contrário, se eu clicar aqui em qualquer registro aleatório para ele exibir os detalhes, ele me exibe o mesmo formulário, porém com um modo de edição para que eu possa editar. Porém, ele não vai fazer nada. Mesmo que eu altere ou eu clique, não tem aqui onde eu dizer para ele salvar esse registro, né? Então vamos completar aqui o nosso formulário. Voltando aqui então, né, no nosso Form 1. Ele está todo bonitinho aqui agora, a fonte de dados. O que eu vou fazer, gente? Vamos adicionar um botãozinho de salvar. Venho aqui em inserir, continuo nos meus ícones. Lá na letra S, eu posso digitar aqui para pesquisar também, tá? Mas como eu estou ensinando vocês a navegar, vocês verem o conteúdo que tem, eu estou indo direto aqui. Mas eu posso sim pesquisar. Aqui, ó, salvar. Ele vai adicionar, então, aqui para nós esse disquetezinho que tem o símbolo de salvar, né? Vou adicioná-lo aqui. Vou modificar aqui a propriedade dele de tamanho 49 com 49 para ficar o mesmo padrão, todos eles, né? Esse daqui vai sempre ser exibido
E agora eu vou adicionar um segundo botão, que é quando eu editar um registro, permitir que esse registro seja excluído. Ele não deve ser exibido quando o registro for novo. No caso de um registro novo, basta eu clicar aqui para retornar, que eu abandono a edição. Aqui em inserir, eu também tenho um ícone, vamos achar aqui, chamado lixo, que é aquele símbolozinho da lixeira. Ele está aqui, ó, lixo. Então vou colocá-lo ele aqui, vou alterar o tamanho 49 com 49, vou posicioná-lo na mesma linha do disquete e vou alterar a cor para vermelho, para ficar bem chamativo, né? Ah lá, fica mais legalzinho, né? Agora é o seguinte, nesse momento, esse botão de excluir, deixa eu só mover aqui um pouquinho isso, ele ainda está sendo exibido mesmo que seja para inclusão de um novo registro. Aqui então, com esse botão selecionado, vamos alterar o nome dele, btn excluir registro. Vamos já também alterar o nome do disquetezinho aqui para btn salvar registro. E continuando então no btn de excluir registro, a gente vai procurar aqui a propriedade chamada visible. E em visible, o que nós faremos? Nós vamos adicionar bem parecido com aquele de visualização. Se if modo edição cursos igual a edit, que foi o texto que eu digitei quando eu clicar em um registro já existente, então ele estará como true, ou seja, a exibição dele é verdadeira. Caso contrário, é falso. Simples assim, gente. Então, estão vendo? Ó, nesse momento ficou como true, porque ele está exibindo um registro. Então, vamos dar uma olhadinha. Vamos voltar para a tela de cursos. Executo meu aplicativo. Se eu clicar no botão adicionar, ele só exibe o disquete. Se eu retornar aqui, se eu pegar qualquer registro aqui já existente, ele exibe também que eu exclua esse registro. Agora vamos dar vida para esses botões, porque por enquanto eles só estão aqui de enfeite, né? Eles só estão sendo exibidos. Como eu estou num formulário, gente, já default do sistema, né, que a gente fala, um formulário nativo, ele já tem os seus recursos que você vai evitar de codificar. O que eu quero dizer? Que eu não vou precisar, por exemplo, de colocar todo um comando para ele salvar o registro no Dataverse. Basta eu vir aqui, ó, no disquete e dizer, quando eu clicar sobre ele no select, o que ele vai fazer? Ele vai pegar e vai chamar um comandinho aqui chamado submit form. Qual formulário que eu vou submeter? O form 1. Aqui. Vou submeter o form 1. Simples assim. Eu não quero só isso, eu quero exibir também uma mensagem aqui para ele. Eu vou do ponto vírgula duas vezes, lembra, eu vou uma nova linha de comando, vou adicionar um outro comando chamado notify, né, que é de notificação. Vou dizer registro salvo com sucesso. Opa, ponto de exclamação. Qual vai ser o meu tipo de notificação? Você pode fazer vários tipos, só uma informação, se foi erro, sucesso, que é o nosso caso, e vou adicionar um time, que é em milissegundos, 5.000 milissegundos, ponto vírgula duas vezes, por quê? Porque eu quero que ele salva e retorna para o nosso grid, né, para vocês verem o resultado. Então vou adicionar aqui um back. Muito bem. Então ele já vai estar salvando. Vamos testar se ele vai funcionar? Vamos lá. Vou só salvar o nosso aplicativo. Volto aqui. Vou voltar para a telinha inicial para a gente fazer a jornadinha completa, né? Executo o nosso aplicativo. Venho em cursos. Muito bem. Então veja, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cursos aqui. Estou rolando. Vamos adicionar um nono curso. Venho no botãozinho de adicionar. Vou digitar aqui curso de manipulação de dados Dataverse. Então, o mesmo nome dele eu quero que seja a descrição completa desse curso. O segmento dele é para desenvolvedor. Não coloquei por enquanto nenhum combo box. Não fiz nenhum tipo de regrinha, tá? Bem simplesinho, só para a gente primeiro aprender, né, e ir aprendendo sobre o Power Apps.
Legal. Com as informações suficientes, ó, basta eu clicar no disquete e nós vamos testar se vai funcionar. Ó, ah lá, legal. Ele exibiu a mensagem e ele adicionou um registro aqui para mim. Ó. Se eu rolar minha galeria, aí ele aqui ó, é o nono registro. Ó. Viram que bacana? Não precisei fazer nenhuma linha para ele poder inserir o registro, né? Basta eu submeter o formulário que ele faz já o seu dever de casa. E se eu falar assim, nossa, mas não era esse nome, basta eu vir aqui para ele editar os registros. Olha aqui, já exibiu a lixeira. Então nós vamos fazer o seguinte, em vez de chamar curso de manipulação de dados no Dataverse, eu quero tirar a palavra Dataverse, por exemplo, só para dizer que eu alterei esse registro. Salvo. É a mesma coisa. Lá ele submeteu o formulário, ó, curso de manipulação de dados. Ou seja, então funcionou para eu adicionar um registro e para eu alterar um registro. Agora vamos testar para excluir o registro? Ah, mas eu não vou funcionar. Por quê? Porque é a mesma coisa. Eu não adicionei ainda nenhuma linha de comando para ele me excluir o registro. Vamos adicionar então agora nossas linhas de comando, né, do PowerFX. Volto na edição do meu aplicativo. Vou na tela de cursos, clico sobre o botãozinho da lixeira, vou na propriedade onSelect e vamos começar então alterando agora o que nós precisamos de fazer. Aqui é um pouquinho mais complexo, mas muito pouco. Por quê? Porque eu tenho que passar para ele qual é a seleção do meu registro que eu vou excluir. Não é simplesmente passar para ele remover, por exemplo, né? E remover é a palavra mesmo, tá, gente? Aqui ó, no onSelect, ó, remove, olha lá, remove, remover um registro. De onde que você vai remover? Aqui em cima pode ver que o IntelliSense diz o seguinte, olha, você está utilizando o comando remove de que coleção, que collection, que database, né, que tabela. Coleção é um nome para ele, né, um adjetivo de tabelas, de dados. E no caso a nossa tabela é cursos. Aqui eu tenho a tabela cursos adicionada no meu aplicativo. O que eu farei então? Ponto vírgula. Ele fala o seguinte, legal, você vai remover um curso, mas passe para mim então qual é o item que deve ser removido. E a síntese para que eu passe isso, eu tenho que dizer o seguinte, você vai buscar o primeiro registro dentro do que? Filtrando. Então, dentro do meu curso, é o seguinte, ó, eu não cliquei na minha galeria passando um registro para eu editar, então eu vou pegar aquele gal cursos, né? Ponto selected, ponto. Na minha tabela tem um campo, eu expliquei isso quando a gente cria a tabela, tem um campo que é minha chave primária, o meu ID. E nesse caso é o campo cursos, certo? Então aqui eu peguei o campo que eu recebo. Agora eu vou confrontar, vou dizer para ele que dentro da minha tabela de cursos, ó, esse campo cursos seja igual o campo que eu recebi da minha galeria. Fecho uma aspas, fecho outra aspas e fecho mais uma aspas. Podem ver que cada aspas não, gente, perdão. Cada parênteses que eu fecho, ele fica aqui combinando. Beleza, então passei para ele que eu quero remover, ele já entendeu, mas eu também quero exibir uma notificação, né? Mesma coisa, notify. Aqui eu vou dizer registro excluído com sucesso. A minha notificação aqui também é do tipo success, de sucesso, com o mesmo milissegundo. Se a pessoa não gostar, tiver pequeno, tiver muito grande, pode modificar aqui a quantidade de milissegundos. Ponto vírgula duas vezes, por quê? Porque eu também tenho que retornar para o meu gallery, para a gente ver o resultado. Bem simples, né, gente? Vou salvar o meu aplicativo. Vou voltar então para a minha telinha de cursos. Executo. Aqui então eu tenho dizendo o meu curso que eu adicionei agora. Caso eu clique aqui então nessa flechinha para ele exibir os detalhes, eu posso alterar, ou como eu posso falar assim, não, cara, esse cara eu adicionei por equívoco. Basta eu vir aqui. Vale lembrar, gente, que eu não estou colocando nenhuma regra, nenhum tipo de confirmação neste momento. Nós vamos evoluindo e vocês aprenderão a utilizar containers, né? Utilizar um pouco mais de recursos que vocês vão pedir confirmação do usuário. Nesse momento é apenas para vocês entenderem as possibilidades. Clico aqui então na minha lixeirinha, lá ele está executando.
Aí ele volta, ó, registro excluído com sucesso. Voltei aqui então, voltei a ter 8 registros. Eu posso mover aqui o mouse, né, para cima ou para baixo rolando, ó, e ele não tem. Com isso, aqui nada alterou. Aqui continua 8 porque eu adicionei e excluí. Vamos ver o reflexo disso agora então? Volto aqui. Vamos adicionar novamente esse curso que estava aqui, né? Curso de manipulação de dados no Dataverse. Vou chamar assim agora. Copio, colo. Segmento aqui eu vou colocar todos, porque pode ser para funcional, pode ser para desenvolvedor. O instrutor é o Luiz. E vamos salvar o registro. Aqui embaixo. Legal. Volto aqui então no Dynamics, ó. Aqui 8, atualizo a tela. 9, curso de manipulação de dados no Dataverse. Se eu alterar o registro aqui, vou colocar aqui na palavra então, ó, alterado. Só para a gente dar uma olhadinha. Opa. O reflexo também no nosso aplicativo. Por quê? Porque ambos consomem o Dataverse. Isso que é a magia da coisa, isso que é legal, né? Então volto aqui para a telinha inicial, acesso aqui cursos. Olha lá, se eu pegar esse cara aqui, eu não atualizei, né? Eu preciso atualizar os meus dados aqui, eu não atualizei. Vou voltar aqui, gente, porque como eu estou no modo de edição do aplicativo, a interação com a tabela ela fica meio que assíncrona, né, em alguns momentos. É bem simples, ou seja, do aplicativo para o Dataverse é síncrono. Só que se eu acessar pelo Dynamics, enquanto eu estiver editando, tá, gente? Basta eu vir aqui em cursos, ó, e atualizar. Isso só no modo de edição de aplicativos. Isso não é dia a dia da gente, não. Acesso então cursos. Ah lá, alterado. Ou seja, houve o reflexo, né, no Dataverse que nós estamos consumindo. Então foi bem simples esse cara aqui. Então, o que nós vimos aqui, né? Nós vimos que para eu poder utilizar a interação com o banco de dados é muito simples, né? Eu estou fazendo nesse primeiro momento simplório. Nós vamos evoluir, vocês vão aprender a colocar regras, vocês vão aprender a colocar validação. Nesse caso, como eu disse para vocês, por exemplo, no segmento aqui, eu posso utilizar um combo box. Nós vamos aprender a utilizar combo box. Nós vamos aprender a utilizar para ele já pesquisar se o registro existe ou não existe. Ok? A intenção hoje foi o que? Vocês verem que de maneira simples, com controles nativos, pouquíssimo código, eu já estou manipulando dados no Dataverse, utilizando o nosso aplicativo Canvas. Ok? E vale lembrar também que esse aplicativo está desenvolvido para celular, mas basta você criar o seu aplicativo para um navegador. Ok? Para navegador, para tablet, todos eles estão disponíveis no mesmo tipo de layout que nós estamos fazendo aqui. Legal? Então, gente, é isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje. Voltaremos com mais conteúdo, vamos avançando cada vez mais para vocês poderem ter então um aplicativo poderoso. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Peço novamente para que se inscrevam em nosso canal, curtam nossos vídeos e aguardo vocês então para a próxima aula. Um forte abraço a todos.